Pai do Senhor, todos os irmãos e irmãs, paz. Estamos ao vivo e ao vivo, e a cores também. Bom, hoje, né, mais um dia de ensino, né, não estou ainda cansado de fazer ensino, né, estarei cansado na última hora da minha existência, e hoje vou trazer a vocês o maior complemento de qualquer ensino. Nós temos um fator muito importante na regra de ensinar. Qual é? O maior fator importante da regra de ensinar é saber a base do ensino. Se você vai numa escola, você tem que saber, você tem que acompanhar o seu filho, o grau da produção de intelectos ao ensino. Ou seja, dos magistrados. Se estão preparados para ensinar seu filho, para que seu filho saia daquela escola um homem formado. E assim também não é diferente no reino de Deus. A Bíblia menciona, no livro de Efésios, que Deus capacita cada um segundo a eficiência da sua sabedoria. E da infinita sabedoria, claro. Uns para mestres, outros para doutores, outros para pastores. Então hoje vamos aprender sobre o que está acontecendo. Por que muitas pessoas estão longe de Deus e por que está acontecendo essa bagunça generalizada no reino de Deus. O que está acontecendo? O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com os irmãos da igreja? O que está acontecendo? Um engano muito grande. Eu vou dentro da Bíblia Sagrada. Você não pode perder esse ensino até o final. Você tem que ficar até o final. Vai compartilhando para os seus amigos. Fala, ó, o pastor Júlio vai falar sobre falso profeta. Então hoje o Espírito Santo vai nos ensinar realmente o querer efetuar da sua palavra. Vamos andar na Bíblia Sagrada e você vai ver que o que eles falam que é falso profeta, eles falam sem conhecer. A Bíblia não menciona, o falso profeta é de uma profundidade muito maior. Muito maior. Então, vamos ver realmente quem são esses. Então, você olhando as escrituras, você vai ver que realmente você está enganado. Você está enganado. Esse irmão está fazendo um vídeo na internet, falando que é pastor, falando em línguas. Você vai ver que ele está te enganando. Você vai ver que ele é um espírito camuflado nele, está levando ele para o Hades e está te conduzindo para o inferno também. Você vai ver que o obreiro da sua igreja fica na porta, lá falando em línguas, e quando pega a oportunidade, o fogo vai descer, o fogo vai descer. O fogo não está descendo, o fogo está subindo. Porque o falso profeta não faz fogo descer. O profeta faz, o falso profeta faz fogo subir, porque vem do inferno. Então, vamos aqui ouvir a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus. E se você não baixou o aplicativo, já dei notificação no aplicativo. Quem veio pelo aplicativo da igreja, eu vou lá, eu dou a notificação, tá? Coloca aí na tela aí o aplicativo para nós, irmão Rafael. O aplicativo tá aí, ó. Baixa o aplicativo da ESA, tá bom? Quem veio para o aplicativo, ele é eficiente, tá? Então você não vai perder nenhum ensino mais. Você não vai perder nada do ensino. Então vocês têm que baixar. Baixou até hoje 2.500 pessoas. Então tem muita gente ainda que não tem no seu celular, tá? Olha lá, o aplicativo ele é eficiente, ó, todo mundo veio pelo aplicativo. Porque quando o YouTube não notifica, o aplicativo vai lá e faz a parte dele. Então, quem não baixou ainda, vai lá na Play Store, digite Igreja Santidade de Arrependimento, é um simbolinho azul e tá aqui também na descrição do vídeo. O Rafael, né, falou que já recebeu as duas ali e é uma benção. Eu convido a vocês que é uma benção o aplicativo da Igreja Santidade de Arrependimento. Bom, vamos viajar um pouquinho? Vamos sair um pouquinho da terra? Oh, Jesus, que palavra! Hoje vai ser, oh meu Deus, hoje vai ser tremendo, hein? Vamos ver o que está acontecendo nesse Brasil, nesse mundo, aliás. Bom, queria que vocês pegassem a Bíblia. Quem que pega a Bíblia e caneta sempre quando eu ensino? Alguém já está com a Bíblia e o caderno aí? Já estão? Já estão aí? Vamos ver o que está acontecendo. O que está acontecendo com a Terra? Pega a Bíblia na mão, pega o seu caderno, sua caneta e abre comigo. E põe assim, ó, falsos profetas, né? Quem são eles? Vamos ver, né? Quem são esses falsos profetas
Vamos ver como eles agem, o que eles querem realmente, se eles querem alma, o que é dinheiro, o que é status, o que é fama. Vamos ver todo o indício da estrutura que ele carrega e você não sabe, porque você não lê Bíblia, você não tem conhecimento espiritual e acaba sendo levado para esses lobos devoradores, né? Lobos vestidos de ovelhas, né? Essa é a verdade. Abre comigo Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20. Amém? Vamos ler o que está na palavra de Deus. O que Jesus falou? Não foi eu que falei, foi Jesus. Tá bom? Vamos ver o que Jesus falou aqui. Está escrito assim. Tá todo mundo me vendo bem? O áudio tá bom? Tá tranquilo? Vamos lá? Vamos lá? Saber quem está nos ensinando? Vamos lá. Está escrito assim. Cuidado com os falsos profetas. Ó, a primeira mensagem, a primeira palavra que Jesus falou, cuidado. Por isso que eu pus no vídeo, cuidado. Irmãos, quando Jesus falava cuidado, é porque a coisa é séria. Tá bom? Cuidado é porque você vai se machucar. Cuidado é porque você vai cair num buraco. Cuidado é porque você vai se lascar. Então ele já, a primeira atenção, ele falou, pelo amor do nosso Pai que está no céu, cuidado. Ele falou isso tanto para os que estavam na Judéia, tantos que estavam na Galiléia, tantos que estavam em redor de Samaria. Por quê? Porque os falsos profetas, eles já existiam. Eles já existiam. E nos últimos dias ele ganhou uma armadura, e nós vamos ver nesse vídeo. Cuidado com os falsos profetas. Ele vinha a vocês vestido de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão pelos seus frutos. Então tá aqui. Eu vou ensinar uma coisa para vocês na Bíblia Sagrada. Nunca leia um versículo inteiro, se você quiser aprender. Lê ele inteiro, depois você relê respeitando ponto e vírgula. Porque você vai ver que tem a didática da palavra. Quando você fala solta o diafragma, ele para, é porque você suspirou uma ideia. Soltou uma ideia. Suspirou uma ideia, soltou uma ideia. Então, aqui foi um personagem falando, que foi Jesus, o Salvador do mundo. Então ele soltou as ideias em parâmetros. Ele disse cuidado, depois ele falou que são lobos vestidos de ovelha, e agora estão falando que se conhece pelos seus frutos. Então tem que tomar muito cuidado no texto bíblico. Vocês não podem ficar isolando palavras. Tem que ler pausadamente, respeitando ponto e vírgula. Assim vocês vão entender o que Jesus queria falar. Pois bem, vamos lá. Ele está falando para ter cuidado, que ele veio para roubar, vestido em meio de nós, ou seja, de ovelhas também. E a gente vai reconhecer ele com os frutos. Então Jesus falou assim, ó, vocês fiquem tranquilos. Se vocês ainda não, vai ser difícil reconhecer, porque eles estão igual a você, de terno e gravata, fica tranquilo que pelos frutos a gente vai conhecer. Segundo a Bíblia Sagrada, ele compara o homem como uma árvore, sempre comparou. Então aí ele começa a dizer, João Batista fala que o machado está do lado da árvore. E também agora está dizendo sobre uma árvore boa, não tem dar como frutos ruins. E uma árvore ruim não tem dar como frutos bons. Então ele começou a discernir para nós. Jesus ele ensinou para nós perfeitamente. Não precisa nem mais a gente orar mais. Orar para Deus provar os espíritos. Não. Jesus falou para ora para ver os espíritos, mas é o seguinte, precisa analisar que essa árvore não tem como ficar escondida no jardim de Deus. Ela já mostra que ela é. O caule está podre, a sua substância não é água, é lodo. Então traz ela à tona um sentimento errôneo, ou seja, o que é frutos? Atitudes, ações, vida. Então, ó, pode colher uvas de um espinho ou figos de uma erva daninhas? Foi Jesus que perguntou isso. Pode? Não. Semelhante toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore da ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar fruto ruim. Jesus falou, não pode. Vou repetir, não pode. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Também não pode. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vos reconhecerão. Ou seja, meus irmãos, Jesus está falando assim, ó, vocês vão reconhecer os falsos profetas pelo jeito que eles vivem, pelo jeito que eles estão agindo. Tá? Nós sabemos que a palavra falso profeta, ela vem de falsa profecia, ou seja, espíritos enganadores, que também está com um versículo em Timóteo, capítulo 4. Mas o que vemos mais interessante, que não é de hoje. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 e 22, se você quiser escrever aí, Deuteronômio 18, 20 ao 22, Deus está falando que vai matar os profetas, que vai ter que ser morto.
né? O profeta que ousar lá em meu nome alguma coisa que não ordenei, tem que ser morto, né? E aí o pessoal pergunta, mas como sabemos? Tá lá no mesmo versículo. Tá gostoso? Nossa, tá muito bom esse ensino. Como sabemos que o que ele falava vem do Senhor? Foi uma pergunta que fizeram no Êxodo, no Deuteronômio, desculpa. E aí, se o profeta que proclamar em nome do Senhor não acontecer e nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Então, o cara que fala que vai acontecer e não acontece, não vem de Deus. O cara que fala que profetizou que não aconteceu, não vem de Deus. Então ele falou que tem que ser morto. Não tem frutos de exatidão nas datas, nas visões. Então não é de Deus, não é de Deus. Então começou ali esse enxame de falsos profetas em todo o mundo. O que aconteceu? Os dias de hoje está pior? Bem pior. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando começou a igreja em Atos 2, ele matou Ananias e Safira, foi o Espírito Santo que assassinou os dois, por causa que roubou a igreja do Senhor. Mas não para falar que ele mata, não. Para que haja grande temor. A Bíblia diz, e houve grande temor. Então, hoje, as pessoas perderam o temor. Então, as pessoas estão voltando a fazer a prática de Ananias e Safira e até piores. Além de roubar a igreja, estão profetizando em nome de Deus e o Espírito Santo não está matando. Então, eles estão achando que estão agradando a Deus. Aí acontece, os espíritos que estão neles enganam eles mesmos para enganar vocês. Ontem profetizei, foi uma bem, estou sentindo uma paz. Essa paz é mentirosa. Amanhã ele vai estar fazendo totalmente coisa errada de novo. Ele não consegue ficar na rocha. Ele não consegue ter uma estrutura. Entendeu? Ele não consegue ter uma vida. Como assim, por exemplo, o teu pastor, por exemplo. O seu pastor tem um filho no funk. Como o seu pastor vai ordenar a casa de Deus se ele não consegue ordenar a casa dele? Então é um engano que toma conta do seu pastor, que toma conta desse tal profeta. Tá bom? Então, a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 1, não creias em qualquer espírito. Examinar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos profetas têm se levantado e saído pelo mundo. Foi lá em João capítulo 4, 1 João 4. Ele fala sobre isso. Que nós precisamos se preparar, porque isso é sinais do anticristo. Isso é eles que iam abrir a porta para o anticristo. Ou seja, ia trazer o povo a achar, isso não tem nada a ver. Não é pecado. Não é pecado fazer isso. Isso não, Deus não está nem aí com isso. Vamos torcer para o Flamengo, né? Tem um profeta aí, aqui na internet, que ele revela que demônio cai, revela nome, mas ele torce para o Flamengo, ele vai no estádio, ele fica, tem vídeos, aí ele faz Facebook, e tem outros profetas que pegam o dinheiro do povo, que fica revelando, mas não prega a verdade, calça colada, sabe? Sensualidade, acorde, meus irmãos, aqueles cabelo cortado, cavanhaque, entendemos? Outros com tatuagens. Vocês estão vendo que os frutos deles não representam o que eles pregam. A Bíblia menciona que o maior evangelho que tem, o maior que existe, o maior que há, é o evangelho da salvação e do arrependimento. E eles não têm esse evangelho. Então eles têm o quê? A meninice desses espíritos enganadores que revelam, que adivinham, como diz Paulo. Paulo estava descendo, uma mulher olhou e dizia, eis aí grande dois homens de Deus. Então ele já sabia, adivinhou que ele era de Deus. Entendeu? Então vocês precisam ter muito cuidado. Muito cuidado, eu estou avisando vocês, como homem de Deus, que vocês vão ser enganados por esses. Quando você chega no vídeo desse homem e fala, você é Deus fazendo. Se não é Deus, é uma blasfêmia, porque é demônio atuando. Então tem que tomar muito cuidado se vocês estão vendo se é Deus ou não é. O espírito do engano, vocês estão dando glória a Deus numa manifestação demoníaca. Vocês estão dando glória a Deus numa manifestação maligna. Entendeu? Vocês estão atuando e estão deixando se dominar por uma força maior, que não é de Deus, mas é uma força espiritual, achando que aquilo vem do céu. Vou dar um exemplo para vocês. O que aconteceu com Jó? Jó, a Bíblia menciona que um fogo do céu desceu e destruiu toda a tenda, matou seus filhos. Agora me fala, o fogo veio da onde? Do céu. Mas não veio de Deus. Nem tudo que desce do céu é de Deus. Tá bom, meus irmãos? Tá ok? Então, o que aconteceu? O fogo veio, mas é Satanás que lançou. Satanás estava numa região maior. Foi ele que lançou o fogo que veio do céu.
matou. Então tem que tomar muito cuidado. A Bíblia diz que Elias viu um vento, Deus não estava no vento. Viu um fogo, Deus não estava no fogo. Viu um terremoto, mas aconteceu o fogo, gente. Aconteceu o terremoto, aconteceu o vento. Ou seja, os sinais aconteceram. Acorde, meus irmãos. Elias viu o fogo, ele viu o terremoto, ele viu o vento, mas Deus não estava lá. O que aconteceu com a Arca da Aliança? A Arca da Aliança pegou Arpelofim e Finés com a mão suja, não eram pastores, levaram para o concílio dos filisteus. E aconteceu, o povo começou a glorificar a Deus, começou a adorar a Deus, começou a sapatear, começou a falar que Deus estava lá. Mas o povo continua morrendo, porque a arca estava, o povo escolhido estava, o glória a Deus estava, mas Deus não estava, porque tinha pecado. Então a emoção faz com que esses espíritos ganhem força. A emoção do homem, né? Essas emoções estão atribuindo espíritos enganadores dentro do templo. Como tem um vídeo aqui na internet, que os pessoal tá tudo sapateando e rodando lá, igual essas macumbeiras, né? Porque é a Umbanda, o mesmo espírito da Umbanda tá nas igrejas, esse roda-roda, é Umbanda isso aí, esse espírito de Umbanda, isso não é de Deus. Aí esse negócio de rodar, aí um rato passou, o cara parou de rodar. Ou seja, como assim? Uma ratazana passou e os caras começaram a assustar as mulheres. Ai, o rato! Eles não estavam no espírito? Quem está no espírito não está na terra. Quem está no espírito não está na carne. Quem está no espírito não tem medo de nada. Então, realmente você vê que esse realmente é o espírito do inferno que alastrou para pastores, para profetas. Apóstolos não são apóstolos. Não se parece, não tem nada de apóstolo. Missionários, não tem nada de missionários. Hoje você vê a irmã, a missionária Leia vai dar uma palavra, mas a mulher não sai de casa dormindo até meio-dia, como é missionária? Então vemos esses espíritos atuando em todo o tempo, né? O Flamengo foi campeão da Libertadores, os pastores gritando, o Mengão ganhou, hein? Imagina um negócio desse. A apostasia, quando ela vem para tirar o homem de Deus, mas não é só tirar, ela fica profana. Toda pessoa que larga o evangelho, ela fala mal dele. Ela blasfema contra o evangelho, né? Quantas vezes, através dos ensinos, né, que eu dei, ou as libertações que aconteceram na igreja, a irmã vai lá, larga a maquiagem, larga o brinco, aí chega, passa 2 dias, não aguenta mais, volta a maquiagem e manda eu tirar o vídeo dela do YouTube. Você está entendendo? Por quê? Porque eles apostatam, eles tiram, Deus convence eles, mas eles querem voltar. Então eles voltam e manda tirar, porque aquilo não está batendo mais pela vivência dela. Então, isso é apostasia que incrimina aquilo que já foi realizado. Então tem que tomar muito cuidado do que estamos vivendo hoje, tá? Isso sim, realmente, é final dos tempos. É tempo do fim, tá bom? E esse daí vai vir com poder. E por que com poder? Porque o anticristo está vindo, então ele tem que preparar um povo. Então os demônios sabem trabalhar. Tá? Eles sabem trabalhar, eles andam em conjuntos. Tem pessoas, pastores que conheceram a doutrina há 30 anos, foram convencidos e pregavam ela. Hoje estão em segundo casamento, estão fazendo coisas errôneas, estão fazendo coisas que não agradam a Deus, você não sabia ou conhecia a verdade. Então esses espíritos são os espíritos do anticristo. E lembrando, hoje a Bíblia fala do espírito, mas ele não é o espírito, vamos colocar assim, para um homem só. O espírito de anticristo ele vai atuar em um homem, mas ele já tem muitos anticristos na terra. A Bíblia fala isso. Muitos anticristos já estão passeando pela terra. Ou seja, quando é anticristo, não é o Satanás, não é aquele roqueiro que faz com a cruz para baixo. Não. O anticristo é todo aquele que blasfema contra Cristo, né? Ele prega a Bíblia, mas blasfemando, ou seja, distorcionamento. Distorcendo a Bíblia Sagrada, já é um anticristo. Tá bom? Olha o que diz em 2 Pedro, capítulo 2. Estão entendendo da glória a Deus? Está gostoso, né? Eita glória. Então a gente tem que tomar muito cuidado. 2 Pedro, capítulo 2, 1 e 3. Diz assim, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vós falsos mestres. É aí que eu quero chegar. Eu tenho hoje um ensino para dar falsos pastores, falsos mestres, espíritos malignos e como fugir deles. Então eu tenho no segundo módulo falsos mestres, que vem também da hierarquia dos falsos profetas. Por exemplo, um ensina e outro profetiza. Olha que forte, meus irmãos. Um vai ensinar mentira e o outro vai profetizar mentira. Olha como eles são armados. Olha como eles são esse mundo desgraçado espiritual, desgraçado do inferno.
que não tem a graça de Deus é desgraçado. Como eles são inteligentes. Satanás falou, não vamos ordenar um negócio, vamos deixar tudo preparadinho, vamos colocar um profetizando, um ensinando, um admoestando, vamos deixar tudo bonitinho. Assim como Deus preparou a igreja, Satanás está preparando a igreja também. Então, olha, falsos mestres. O que os falsos mestres fazem o quê? Eles ensinam erroneamente. Ele distorce a palavra de Deus. Está escrito que não pode. E lá ele fala, não, mas isso é do hebraico, isso é do grego. Hoje, realmente, é teologia. A teologia, hoje, ela é uma escola de falsos mestres. Ela é uma escola de falsos ensinadores. É uma escola de falsos homens que se levantaram pela intuição religiosa do ensino da letra que mata. A Bíblia diz isso, a letra mata. Então eles estão na letra, eles não estão no espírito. E assim também os fariseus viviam na letra. Vivia na letra. E ainda Jesus foi lá interrogá-los. Então tem que tomar muito cuidado nessa questão. Porque esses vão ensinar coisa para vocês mentira. Por exemplo, irmã, não tem nada a ver. Eles sempre vão falar essa palavra, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Ou seja, estão tirando a verdade para fora, porque não tem a ver. Essa palavra a ver, nada a ver, é que não é daqui. Então eu vou tirar daqui, vou lançar para fora. O que Paulo disse? Que trocaria uma verdade em mentira. Então pegar a mentira, coloca aqui, e a verdade nada a ver, coloca para lá. Então, esse nada a ver, sendo que é bíblico, você vai lá nos estudos, você sabe que o corpo é templo do Espírito Santo, que você não pode colocar um brinco na orelha, porque você está furando o corpo de Deus, está escrito claramente na Bíblia Sagrada que não pode colocar os brincos, está furando o corpo de Deus, mas nada a ver. Deus não quer, Deus quer seu coração. Então, isso está ensinando milhões a descer ao fogo eterno. Por quê? Porque tiraram a essência da doutrina do corpo. Tiraram a essência da doutrina. Então, eles falam que hoje isso aí não tem nada a ver, isso aí é santarrice. Santarrice, eles falam isso. Né? Ou seja, você quer ser o santarrão. São palavras que você vai escutar, que eu vou escutar. Por quê? Porque é o espírito do anticristo. Ele não quer ver ninguém santo. A Bíblia diz, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a Bíblia fala também assim, olha, quem está santo, se santifique-se ainda. Então os falsos profetas, os falsos mestres, não vai te levar a ensino de santidade. Eles não vão te dar ensino de santidade. Vou repetir, eles odeiam a santidade, odeiam, porque Deus é santo. E eles não pertencem a Deus, eles odeiam a Deus. Satanás sabe que Deus é santo. Então, não tem como eles falar de santidade, porque Deus, ele lembra do Todo-Poderoso. Então os demônios que estão neles, não fala de santidade não. Porque Mamon compra a mente deles e fala, se você falar de santidade, não vai dar dinheiro hoje, não vai ter voto, não vai ter dízimo, as pessoas vão parar de contribuir na sua conta. Então, é o dinheiro, entendendo? É o dinheiro. Então tem que abrir os olhos, nós temos que abrir os olhos, nós temos que sofrer pela palavra. E não ficar seguindo homens que vão te conduzir ao fogo eterno. Esses falsos profetas, que querem dinheiro, que não pregam sobre santidade, que você não vê as ministrações deles pregando, é sempre, Jesus vai te dar um carro, Jesus vai te dar isso, olha, faz um voto de R$1.000, faz um voto de R$2.000, e o voto nunca se torna uma alma, né? Podia falar assim, faça um voto para uma alma arrependida amanhã. Nunca eles vão fazer isso, nunca. Pega o voto comigo. Quem pegou o voto? Irmão, passa lá no banco, lá dá o voto. Pô. Você vai vir aqui, ó. Aqui está o voto. A minha bênção chegou. Você vai fazer um voto com Deus. Irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar. Por quê? Porque obedecendo, Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Quando você busca, você está obedecendo. As outras coisas não se acrescentam, não precisa voto, não. Esses votos do passado, eles pegam do passado, para jogar hoje na sua mão, para você dar dinheiro e fazer voto com Deus. Entendeu? E aí começa aquele estímulo. Tudo pode, não fala sobre pecado, só de dinheiro. 30 minutos falando de dinheiro e 10 minutos de palavra dizendo, você vai vencer. E é por isso que a sua alma está indo para o inferno, você está angustiada, porque você não conheceu a verdade, você não conheceu ainda a palavra verdadeira e genuína que liberta o homem, que transforma o homem, que dá paz ao homem, que dá vida ao homem, que dá unção ao homem, que dá proximidade com Deus. É isso que está acontecendo. Estão tirando vocês longe, tirando usando Bíblia, matando a espada a vocês, embora seja que essa espada pode para matar e para ferir, para edificar e para destruir.
Depende de como você usa ela. Você pode até matar uma pessoa usando a Bíblia, como os pastores fazem hoje. Eles atam versículos lá e fala jogando direta pro seu irmão. O cara nunca mais volta para a igreja, porque viu que era direta para ele, dentro da Bíblia. Então, tem que tomar muito cuidado. Esses dias eu soltei um áudio aqui no YouTube, um profeta falando assim, que Jesus não orou por ninguém. Olha que absurdo que ele disse isso. Jesus não orou por ninguém, eu vou orar por você, mas dá o seu dinheiro. Quem vê lembra desse áudio. Jesus orou para os discípulos. Jesus orou para os discípulos. Jesus orou pelos discípulos. Como não orou por ninguém? Jesus orou na cruz, perdoai eles que eles não sabem o que fazem. Então, realmente, é um esquema manipulador, um esquema trazendo um espírito de adivinhações e não revelações. Porque as revelações de Deus não está nem aí com o seu nome, não quer nem saber do seu CPF, Deus não quer nem saber se sua calcinha é vermelha, sua cueca é marrom, não. Deus quer saber que você se arrependa. Se Deus for revelar, Ele vai curar, Ele vai revelar para te curar. Ele vai revelar a sua enfermidade. Deus vai revelar que você precisa se consertar. Você pode ver que nas revelações não tem isso. Ó, Deus também revelando que você tem que se consertar. Não tem isso. Não existe isso. Não existe isso. É só bênção. Ah, eu vi uma macumbeira, e sempre a mesma coisa, eu vi uma macumbeira. Guarda esse texto. Eu vi uma macumbeira. Eu vi um acidente. Eu vi uma arma. É só destruição. Eu mostrando para a pessoa aqui, ó, Deus me salvou da arma. Deus me salvou do acidente. Então, essas manipulações vêm para confundir os sábios. Então, tem que tomar muito cuidado do que estamos vivendo hoje. Tá? Muito cuidado. Né? Não tem palavra de arrependimento. Então, toma cuidado. 2 Pedro, capítulo 2, né? Aí ele está falando, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Por causa deles. Eles estão defamando o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres o explorarão com histórias que inventaram. Irmãos, quantas vezes eu vi Silas Malafaia cantando histórias no altar? Quantas vezes meu pastor da Assembleia de Deus ficava lá, irmão, teve uma história, mas é mentira, uma história fictícia. Eles ensinam isso na teologia. Sempre trazer uma história de reflexão para as pessoas. Isso é fábulas. A Bíblia diz fábulas. Eles usam o altar para falar a historinha de Caruchinha. Os 3 porquinhos que tinha um porquinho, e o porquinho fez isso, e aí o chapeuzinho vermelho. Então, parábolas, histórias, parábolas mentirosas, que não tem nada a ver com Deus. E isso está acontecendo em todo mundo. Em todo mundo. Né? Então eles falam de, é porque eu tinha um rapaz, e aí um dia ele teve um presente, e começa, quem já escutou isso na igreja? Eu já escutei milhões de vezes, e isso que a Bíblia condena, fábulas, no cima dos altares, olha lá, difamando o caminho, em sua comida, explorarão com histórias que inventaram. O que é isso? Histórias que inventaram mau testemunho, falso testemunho. Falso testemunho. Meus irmãos, uma vez eu falei que Jesus ligou no meu celular. Você acha a retaliação que eu não ia sofrer? Eu sabia disso. O que eu ganhei com isso é só retaliação. Mas eu falei a verdade do que eu ouvi no meu celular. Muitos não acreditaram, glória a Deus, mas no último dia eu vou estar bem com Deus. E os que blasfemaram? Então é mais ou menos por aí. Eles inventam para o povo agradar a eles. Para o povo agradar a eles. Eu ganhei o que com a história? Mas foi verídico, eu tive que contar. Nada. Só retaliação, só. Ele ligou no seu celular. Ninguém acredita. Se o mar agora abrir, ninguém passa, porque não acredita que ele está aberto, fala que é uma miragem. Deus pode muito mais do que nós podemos saber, e fazer e efetuar. Ele é poderoso para tudo. Deus arranca uma pessoa e leva para o inferno e para o céu, como que ele não pode tocar um celular e dizer a sua voz com a voz de trovão, com a voz de muitas águas? Deus, ele pode tudo. Vamos voltar aqui. Então, esses falsos profetas, eles estão em todo mundo, tá? Olha, Jeremias já falava, eu sou contra os que profetizam sonhos falsos. Outro espírito também está enganando muito, que você tem que tomar um cuidado. WhatsApp. Você recebe um áudio daquela irmã falando, eu tive um sonho. Deus está dizendo que vai destruir o Brasil. Que vai destruir o Brasil. A raça brasileira. Mentira. Nunca acontece na data que eles falam. Nunca acontece. Eu estou esperando o tsunami em Santos desde 2013. Estou esperando. Foi 2013 que teve o tsunami em Santos. Cadê o tsunami? Então, é sonhos falsos. Eles sonham, os demônios dão sonho para as pessoas, e as pessoas pegam esse sonho e ainda compartilham a mentira, né? A mentira.
Uma portuguesa que tem um canal chamado Canal de Yeshua no YouTube, ela sonhou comigo, ela falou assim, que Deus deu um sonho para ela, que era de Deus, que eu estava fazendo um pacto com Lúcifer, e meu dedo estava pingando sangue. Eu falei, olha o sonho falso que diz aí ó, em Jeremias. Então os demônios também dão sonho, tá, meus irmãos? Tem que tomar muito cuidado com sonhos que não vêm de Deus. Tá? Tem que tomar muito cuidado porque os demônios, esse espírito dos falsos profetas, que atuam no falso profeta, nos falsos mestres, atuam também em sonhos, tá bom? Muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Ah, eu tive uma visão com o pastor Júlio, eu tive uma visão com isso, e a hora que vai ver nas minhas obras não tem nada a ver da visão que ele teve. Você tá entendendo? Eu tô preocupado que tem uma menina chamada Thalia, Lia, não sei o que lá, numa arrebatada direto aí. Eu tô preocupado que tem coisas que já não tá dando Bíblia. Então tem que tomar muito cuidado com os espíritos malignos de arrebatamentos também, tá bom? Muito cuidado mesmo, tá? Então, meus irmãos, no livro de Ezequiel também condena os falsos profetas. Eles não querem ver vocês para o céu, eles querem ver você no inferno. Irmãos, eu digo a vocês, no dia do arrebatamento do juízo do Senhor, vai ter muita, vamos se assustar, falando, mas aquele cara não era de Deus? Ele ficou no arrebatamento. Tá entendendo? Naquele dia, aquela irmã não profetizava, ela rodava na igreja. Mas por que ela ficou? Nós vamos ter muita surpresa no arrebatamento da igreja. Muitas surpresas. Estão entendendo? Então fica com a palavra que Jesus ensinou a gente. O que Paulo escreveu acerca do corpo, da santificação, do amor ao próximo, da obediência, da longanimidade, da bondade em Efésios, em Gálatas, da estrutura do corpo, né, na moralidade do Espírito, trazendo para fora frutos dignos de arrependimento. Façam tudo isso. Não ficam atrás de profecia. Não é porque um demônio caiu. E vou dizer outra coisa sobre demônio cair. Pessoas em adultério expulsam demônio, meu irmão. Pessoas bebendo expulsam demônio. E como acontece isso? Acontece isso porque os demônios deixam se levar a eles, porque falam, vamos esconder, aí ele vai achar que ele está com Deus, bebendo, e nós come o fígado dele no inferno. Então vamos deixar ele no adultério, achando que ele ganhou para mim, deixa ele dizer que Deus é com ele. Ele está falando, eu estou em adultério, mas Deus é comigo, ó, eu expulso o demônio, eu curo enfermos. Foi Jesus que disse isso, ó, expulsei demônio em seu nome, curei os enfermos, mas eu não vos conheço. Por que Jesus falou essa palavra? Não vos conheço. Porque assim, ó, Jesus disse que aquele que segue a sua palavra conhece não só a mim, mas sim também o Pai que me enviou. Então todos aqueles que obedecem a Jesus em sua palavra, tudo que ele mandou e organizou, esses realmente são conhecidos do meu Pai. Foi ele que disse, eu sou um bom pastor e as minhas ovelhas que me obedecem ouvem a minha voz. Então naquele dia, Jesus não vai conhecer essas ovelhas, porque eles não conheciam nenhum pastor. Não conheceram o pastor, mas eles expulsaram demônios, eles curaram enfermos, e aí, malditos, eu não vos conheço. Então esses falsos profetas vão escutar isso, porque eles não obedecem, eles pregam, profetizam, mas não obedecem. Assim também como as profetisas que tem nas igrejas hoje, com batom vermelho na cara profetizando, e às vezes a pombagira atende essa irmã e vai lá e faz um milagre. A pombagira atende, não é Deus não. Tá bom? Porque na Umbanda, se você for ver, a Umbanda é forte. Para quem não tem Jesus, você é um alvo terrível da Umbanda. Se alguém fizer uma amarração com o seu nome, amanhã você está morto na alta magia. Porque é forte. Eles acatam aquilo e te matam. Com uma vela acesa ele te mata. Então é mais ou menos isso. A pombagira hoje está pregando, o tranca-rua está pregando, o Exu Zé Pilintra está pregando, está expulsando o demônio, expulsando o demônio, mas Jesus falou que não expulsa o demônio. Sim, até aquele momento. Mas quando esse espírito desceu, ele veio para confundir. E aí Jesus falou, ó, vai enganar até os escolhidos. Naquele tempo não podia, não tinha como expulsar. Mas hoje já tem como o demônio brincar com o demônio. Amém? Tá bom? Demônio brigar com o demônio. E eles se articulam entre eles para enganar o povo. Os falsos profetas são demônio. Os falsos mestres também são. Eles articulam entre si para destruir o povo. Então tem que tomar muito cuidado nessas questões de adivinhações, de profecias. Por exemplo, eu tive uma visão do inferno que o que tinha mais no inferno eram os irmãos da igreja pentecostal Deus e Amor.
Por que eles estavam queimando lá? Porque eles falavam assim, ó, o Espírito Santo me revela duas pessoas aqui no nosso meio. Mas não tinha essas pessoas. Desculpa, irmão, eu tô com o ar-condicionado, ventilador ligado aqui. Tá irritando eles. Então, não tinha essas pessoas na igreja. Ah, não quer? Dou-lhe uma, pau. Dou-lhe duas, pau. Dou-lhe três, pau. Eu via como se fosse um leilão, vendendo as revelações ali. Aí a pessoa não recebia, voltava para Deus vazia. Deixa eu te perguntar uma coisa, a revelação volta vazia para Deus? Vai? Me pergunta. Se a pessoa não recebeu, não levantou a mão na igreja, para onde foi essa revelação? Eu quero perguntar, para onde vai essa revelação? Fica no ar até a pessoa receber? Para onde vai? Alguém sabe? Então não é de Deus, não volta vazia para Deus. Se a pessoa não recebeu, como vai voltar para Deus? Acorde, meus irmãos. Se a pessoa não tem duas mãos, dois braços, uma pessoa aqui levanta a mão, vai levantar o ombro? O ombro, você não tem a mão, não recebo, vou só com o toquinho aqui, ó. Então, mais ou menos isso. Vocês precisam se preocupar com isso, tá bom? Preocupe com isso. Na Bíblia Sagrada não tem essa heresia. Quando Deus revela, ele vai até o homem. Quando Deus quiser revelar Ezequias, mandou o profeta até Ezequias. Quando Deus quiser revelar, quando o Senhor mandou o sonhador, né, o interpretador de sonho, Daniel, para falar. Então, tudo tem uma essência. Cuidado com os espíritos. Tá bom? Cuidado com os espíritos. Tá bom? Tem que apontar a pessoa e falar, é você que Deus está falando. Não é você. Deus não brinca de adivinhação. Ai, não, vamos ver quem é. Ai, vamos ver. Não é, ainda não é. Deus não faz isso, não. Não faz, coisa muito séria. Lidar com o Espírito Santo é coisa séria. A gente está vivendo uma apostasia tão grande, porque quando Martinho Lutero foi bater contra os papas, eles estavam vivendo, eles estavam fortes naquilo que eles estavam pregando. E Martinho Lutero, há muitos anos estava acontecendo isso. E ele veio, não, está errado. Mas quem ia acreditar em Martinho Lutero? Já veio ganhando força aquilo. Aquilo veio ganhando força. Os papas, né? Na era dos papaus, eles, as freiras, estavam tudo ali organizando, dizendo que tinha que pagar para você ganhar uma morada no céu. Aí Martinho Lutero falou, não, mas tá errado isso aqui. Tá errado. Então ele veio bater de frente com o sistema que já estava ganhando força. E já ganhou hoje. Hoje, qualquer panfleto no poste, abala Valinhos, aquele fogo que eles profetizam. Todo mundo gosta disso. Hoje está virando, as igrejas não virou mais lugar de arrepender dos seus pecados. Virou festa, virou bagunça, virou teatro, virou comércio, virou lugar onde, tempo de carnaval, Silas Malafaia colocou os caras fantasiados no carnaval em cima do altar. E ninguém fala nada. Ninguém mexe com esses caras porque tem medo de ser processado. Porque eles têm força, eles têm dinheiro. Então, o Herodes também tinha dinheiro. João Batista andava com camisa de camelo. Comia o quê? Enquanto Herodes comia fruta silvestre, comia banquete bom, mulheres dando a sua boca, João Batista estava rasgando gafanhoto. Mas quem estava com a verdade? O rico ou o pobre? Quem estava com a verdade? João Batista era profeta. Profeta não se interessava em andar em palácio. Profeta não se interessa em andar do bom e do melhor. Profeta dá daquilo que Deus dá. Profeta anda na verdade, doa quem doer. Então é esse sistema que estamos vivenciando. Ele não está para agradar homem, para ganhar dizimista, para ganhar ofertante. Profeta não visa essas coisas. Profeta vive o arrependimento do povo. O povo tem que se arrepender. Tá? Profeta tem que se arrepender. Outra coisa que eu vou deixar bem claro a vocês. Os falsos profetas também mentem muito. Né? Os falsos profetas, falsos pregadores, falsos mestres. Que hoje eu vi, né, o Júnior Trovão de bermuda. Né? A gente fala assim, falar vídeo falando mal dos outros. Não é mal dos outros. É nós colocando eles para que eles se arrependam. Eu sou um profeta. Agora eu sou profeta. De bermudão, bermuda de MMA, você vê que realmente as pessoas não estão vivendo o que estão pregando. Outra coisa que nós temos que estar deixando bem claro, a exortação sempre é bíblico, tá, gente? A gente está exortando, não querendo mal de ninguém, a gente ama todos. Outra coisa também que a gente está vendo muito, uma índia sobe na igreja de Deus e Amor pintada. Se você prega a doutrina, você não pode aceitar aquela índia assim. Mas aí você fala, mas peraí, a cultura deles, mas peraí. Então a Bíblia, ela vai se sujeitar à cultura do seu estado?
Se a cultura do teu estado é beber cerveja igual na Alemanha, eu vou estar aqui que não posso pregar mais que os beberrões herdarão o reino dos céus. Se a cultura está que o seu corpo é templo morada do Espírito Santo, os índios não podem seguir a mesma doutrina. Cultura é quebrada onde vem a verdade. Cultura é destruída onde vem a palavra da libertação. Cultura vem de homens, não vem de Deus. Então só porque ela é índia pelada, eu vou ter que ficar congregando com a mulher de peito de fora. Sendo que a Bíblia menciona que é imoralidade sexual. Então, só para mim, a Bíblia é para todos. A Bíblia é para todos, para destruição de qualquer tipo de tribos, qualquer tipo de ensinamento. A Bíblia é para ser honrada. É por isso que quando Moisés sentiu o chamado de Deus, ele largou os costumes egípcios. Ele viu que o próprio Deus Jeová era o Deus de Israel e não os deuses do Egito. Temos que largar. Paulo largou os costumes dos fariseus. Todos que aceitaram, largaram costumes. Então não adianta vocês virem com mimimi, mamamá, mas lá na Escócia usa saia. Ah é? Usa saia. Então você vai ser perseguido na Escócia, porque você agora não está usando mais só. É escocês de calça. É escocês de calça. Por quê? Porque conheceu a verdade. Conheceu o verdadeiro, meu irmão, evangelho de Cristo. Que o homem não pode usar a roupa de mulher, nem a mulher de varão. Pronto. É difícil entender isso? Não, mas vamos passar a mão nas culturas de pecado. Nas culturas que não agradam a Deus, vamos passar a mão. Estão entendendo agora, meus irmãos? Tem que ser quebrada qualquer elo, tem que ser quebrado. Não adianta, tem que ser quebrado. Os profetas diziam assim, largai os deuses balaíns. Era normal, lá em Éfeso, adorar a deusa Diana. Era o costume deles. O que Paulo disse? Ei, essa deusa dos Efésios não pode salvar vocês. Vocês estão entendendo? Se for a Bíblia lá nos índios, tem que vestir, a partir da manhã, roupa. Quem quer Jesus, roupa. Está na Bíblia. Tem que seguir a Bíblia. Que o peitão de fora lá, os índios lá, cultuando a Deus, Deus não vai aceitar. Porque isso é cultura de homens. E pagãs. Pagãs. Vou repetir. Culturas pagãs. Então a Bíblia não vai dar espaço para ninguém, meu irmão. Daqui uns dias a Bíblia vai coordenar com carnaval. Aqui no Brasil é costume. Vai coordenar? Não vai coordenar com carnaval. No Brasil é costume as meninas andar de pós e pelada. Deus não vai coordenar com isso. Então não adianta vir com historinhas sem espírito e sem direção que vocês não vão conseguir. Igreja, apostasia. Apostasia, nós já falamos sobre isso, né? Que realmente, para não deixar ninguém nos enganar, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, está dizendo sobre apostasia para não deixar nos enganar em nada. Toma cuidado com esses espíritos, meus irmãos. Cuidado com esses espíritos. Tá bom? Aconteceu, uns dias atrás, um jovem estava pregando, uma vigília muito grande, e ele desceu do altar, foi até uma jovem e beijou a boca dela, falando que Deus mandou beijar a boca dela. Então é mais ou menos isso. Nós vamos começar a estar passando dos limites, porque os espíritos vão bagunçar, eles estão bagunçando, né? Então fica na palavra, porque eles não carregam a palavra, porque a palavra de Deus ela é eficaz, meus irmãos. E é mais viva de qualquer espada de 2 gumes que penetra entre o ponto da alma e do espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, ela julga as intenções do coração. Como assim? Quando eu conheço a palavra, eu vou fazer algo errado, a gente sente falar, tá errado. Alguém falando com nós, está errado. Não faça isso. Quem já sentiu isso? Está errado, não faça isso. A palavra, ela julga as intenções do coração. Ela julga. Ela parece que sente lá no fundo da sua alma que alguém está falando, não faça isso, você já sabe a verdade, não faça isso. Mas eles não têm a palavra. E eles perecem por falta do quê? Conhecimento da verdade. Então, quando a palavra julga as intenções do coração, é sinal que você conheceu a verdade. Tá bom? Então, tome muito cuidado, porque é necessário os adoradores de Cristo adorar em espírito e em verdade. Tem que ter verdadeira, tem que ter cuidado com esses falsos mestres, cuidado com essas falsas manifestações. Vou dizer uma coisa, demônio no chão não é libertação. Vou repetir. Demônio no chão não é libertação. Vou repetir. Demônio no chão não é libertação. Libertação é pela palavra. Aquilo é manifestação. Manifestação é uma coisa, libertação
é outra. Libertação é quando você vê o testemunho das irmãs aí que eu coloco, tá de batom já não tá mais, tá de brinco não tá mais, tava no funk já não tá mais. Isso é libertação. Agora, aquilo é manifestação. E manifestação hoje nas igrejas é o que mais tem. Na Universal tem, qualquer igreja tem manifestação. Quero ver se tem libertação. Né? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É só um só. É só um espírito com Ele. Quem une com Deus se torna um espírito só com Ele. Então não adianta, se o Espírito Santo é santo, nosso espírito também é santo. Então não adianta profanar, achar que está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. É o espírito. Tem que tomar muito cuidado, né? Então, o Senhor, Ele avalia o espírito. Deus também avalia o espírito, sabe disso? Está lá em Provérbios 16:2. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque Deus também conhece o que está dentro de você. Muito, muito, muito. Lembra que Davi disse: ó Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito perfeito, um espírito puro. Não expulse, não tires de mim o teu Espírito Santo. Por quê? Porque ele via que realmente um homem sem o Espírito Santo, ele cai em qualquer laço, qualquer ensino. Se eu estiver ensinando mentira para vocês aqui agora, o Espírito está na vida de vocês, vão falar: saia que esse homem é um detrador. Mas quem não tem o Espírito Santo fala: ai, que homem de Deus, que lindo, que lindo, gostosinho, bonitinho. É mais ou menos por aí. Quem não tem o Espírito Santo, cai matando. Ó, mergulha. Vai que vai nos ensina e fala: ó, de Deus, hein? E vai colocando em prática e não tem mudança de vida. Mas o ensino da verdade muda vidas. Então, é necessário esses levantarem, falsos mestres, falsos doutores, por o anticristo vir aí. Então, é o final dos tempos. Cuidado com os espíritos malignos, que não vêm de Deus, que não têm a essência do arrependimento, da salvação, da santificação, do amor ao próximo. E vivam, meus irmãos, intensamente em oração para que vocês não sejam enganados. Orem, jejuem, e orem, jejuem, orem, jejuem. Vocês vão ver a hora que você ligar esse YouTube, você vai falar: não é de Deus. Mas se você parar de orar, você fala: não, mas eu tô com saudade daquele cara, aí volta lá de novo. Então, meus irmãos, é isso. Esses espíritos tinham que se manifestar. Ele tinha que se manifestar. São pessoas adúlteras, torcedores de futebol, são pessoas gananciosos que estão dentro dos altares e levando você, ensinando você a errar, ensinando você a ir para o inferno. Você vai queimar para sempre com eles no fogo eterno, porque preparou para ti essa sepultura, esse dia, por escolher vocês e não adaptar pela verdade, escolhendo a mentira em prol da verdade. E isso é muito sério, você ficar queimando a eternidade por causa de uma pessoa, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fico na paz do Senhor Jesus. Quem gostou do ensino, dá glória a Deus. Muito bom ensino, por sinal, muito bom. Então fique ligeiro com isso. Esses espíritos fazem milagres, esses espíritos curam, esses espíritos manifestam. Mas nem todo vento, nem todo terremoto, nem todo fogo Deus estava na presença.